Oi, gente, tudo bem? Vem montar esse bolinho comigo. Peguei um cake board, gente, coloquei um pouquinho do recheio para grudar a massa, né, e dar mais segurança, né, na hora do transporte. Centralizei a massa, né, no cake board para não ficar ele mais para um lado do que para o outro, então centralizei. E aí peguei a misturinha que eu faço, que eu gosto muito, né? Eu molho todos os meus bolos com água e leite condensado, né? Foi a mistura assim que eu mais gostei. Então eu pego, molho, não uso bisnaguinha, não uso chuveirinho, eu uso a colher, né? Eu boto o leite condensado com a água num potinho, misturo bem e molho o meu bolinho com uma colher. Depois, gente, em todos os meus bolos eu utilizo a cinta de contenção para não ter risco de vazar recheio do bolo para fora, né? Então eu faço primeiro a cinta de contenção, depois eu venho recheando o meu bolinho, né? Se eu não me engano, esse bolo foi recheio de nozes. E meu brigadeiro de nozes, assim, né? Meu recheio de nozes, no caso, ele vai com bastante nozes, né? O pessoal tem que sentir os pedacinhos das nozes. E aí eu pego uma manga de confeitar, recheio todo o bolo. E eu gosto, para que a camada do recheio fique nivelada, eu sempre passo uma colher. Então depois que eu recheio o bolo, eu vou lá, passo uma colherzinha, tentando deixar aquele recheio todo alinhado, para não acontecer na hora do corte, né? Uma parte está com mais recheio, a outra está com menos recheio, né? Depois disso eu vou e pego a minha outra camadinha de bolo. Os meus bolinhos, eles têm 4 massas e 3 recheios, então eu tô aí na segunda massa, né? Coloco de novo por cima, tentando sempre deixar alinhado. E pego a minha calda, como eu falei, de leite condensado e água. E vou molhando o bolinho, aí é de olho, gente. Eu costumo passar aí umas 7, 8 vezes, mais ou menos, jogar a colherzinha com essa misturinha umas 7, 8 vezes. Tentando não molhar tanto a borda, para não ter risco, né, de mexer na estrutura, né, do bolo, porque o bolo tem que estar bem seguro na hora do transporte e na hora da festa também. Então, fiz uma outra camadinha, uma cinta de contenção, e tô vindo com a minha segunda camada. Mesma coisa, eu boto uma camada assim generosa de recheio. Eu gosto muito de utilizar a manga de confeitar, não me adapto a só jogar o recheio com uma colher. Então, eu gosto de usar a manga de confeitar e depois vir com a colher misturando, né, alinhando ali o recheio para ele poder ficar de forma uniforme, né? Eu sempre faço isso em todos os meus recheios. E aí agora, terceira camadinha de bolo, gente. Terceira camada de bolo, mesma coisa. Vou molhar primeiro. Vou molhar bastante, assim, bastante não. Mas como eu falei, umas 7, 8 vezes, por aí mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas é meio que de olho, como eu falei, tentar molhar mais o meio e em volta, não pegando tanto as laterais, né? E aí, de novo, repito o processo. Minha cinta de contenção, a cobertura que eu utilizo em todos os meus bolos é buttercream. Então, a minha cinta é feita também com buttercream. Tem gente que utiliza o próprio recheio, né? Ou então um brigadeiro daquele recheio para poder fazer a cinta. Eu não gosto. Eu gosto de utilizar a cobertura. Então, a minha, no caso, né? A cobertura que eu utilizo é buttercream. Então, minha cinta é de buttercream. Repeti o processo, coloquei meu recheio, né? Como vocês podem ver, mais uma camadinha de recheio, a terceira e última camada de recheio. Pego a minha colher, continuo espalhando. Vou espalhando nele todo, deixando bem lisinho, bem bonitinho, para na hora do corte virem aquelas camadinhas, ó. Camadas de massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio, toda por igual, né? Toda certinha. E por último, gente, eu coloco ali, né? Tô colocando ali a última camadinha de massa, né? E o que eu faço agora? Então, gente, agora eu pego um acetato, né? E eu passo desmoldante. Desmoldante é o spray de manteiga. Então eu gosto, tem gente que não utiliza, mas eu gosto muito. Eu passo desmoldante,
né, no acetato e venho cobrindo o bolo. Venho cobrindo o bolo, dou uma apertadinha de leve, não pode apertar muito forte. O bolo é uma coisa muito delicada, né? Então eu aperto de leve, né, para não ter aquele risco de estar tão apertado e na hora que você solta o acetato ele vai voltar ao formato natural. Então às vezes acontece de rachar. Então assim, o ideal, né, é a gente colocar o acetato de forma que aperte um pouquinho, né, mas não muito. E aí prendi com durex. Depois eu joguei um pouquinho de calda e venho com um plásticozinho por cima, cobrindo toda aquela parte de cima do bolo, né, para que não aconteça de ressecar, porque esse bolo agora vai descansar na geladeira por umas 8 horas.